Olá, boa noite, minha gente. Boa noite, mais uma noite de live. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Ale. Tudo bom, meu querido? Eu tô meio fofusco com essa cinquentena em casa, comendo muito chocolate, comendo muito. Andréia, minha querida, boa noite, seja bem-vinda. Ricardo, meu querido, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Estamos também, Andréia. Estamos juntos, com certeza. Olá, boa noite. Dona Socorro, boa noite, seja bem-vinda. Pessoa maravilhosa, com energia maravilhosa. Todos sejam muito bem-vindos. A noite de chuva, né? Tá chovendo aqui no satélite. Pra refrescar um pouco, muito calor, né? Meu querido André Macedo chegou na sala. Vou levar aqui uns dones pra ajudar você a ficar mais fofo. Sério? Eu aceito. Vamos chamar o nosso convidado, né? Já tá na sala, André. Boa noite, gente. Guardando o André entrar. E aí, meu amigo? Salve sua força! Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu querido. Tudo Um bem? prazer, um prazer enorme estar com você de novo. Né? Eu fiz uma pesquisa com o pessoal, né? Que eu faço uma pesquisa para saber os temas. E o pessoal só quer agora espiritismo. Depois que viu a live contigo, eu falei, vou ter que fazer uma live com o André toda semana, porque se for. Joguei a pesquisa, não, uma live sobre espiritismo. Aí eu falei, ok, e vou falar de quê? Obsessão. Aí eu falei, com quem? Com o André. Eu falei, gente, então né? E aí eu falei, e convidei a André de novo, né? Para mim é um prazer estar com você de novo, meu querido, aqui na nossa live, né? Passando esse conhecimento seu, né? Assim, nos ajudando a entender a doutrina espírita, né? Que nesse momento, acredito eu, que é uma filosofia, né? É uma doutrina que vai ajudar muito, e muito a gente a entender esse processo, né? E o nosso tema de hoje é um tema muito legal. Eu estava até pesquisando, eu estava até relendo os livros de Kardec que tem aqui em casa, né? Que você me faz reler os livros de Kardec quando tem nossas lives, né? Tá aqui, eu tenho o Pentateuco de Kardec, está aqui em cima da minha mesa, e eu falei, vou ter que ler, né? Para poder conversar com o André. E, assim, nosso tema hoje é sobre obsessão, as suas causas e tratamento. Eu sempre esqueço de fixar o tema aqui, né? Então, enquanto você vai falando com o pessoal, eu vou aqui fixar o tema. André, meu amigo, seja bem-vindo. A live é nossa, querido. Arro. Antes de tudo, gratidão, amigo, pelo convite, por mais uma vez estar aqui com você. Lhe parabenizar mais uma vez, amigo, pelo trabalho magnífico que você está se fazendo em levar conhecimentos não só do lado do espírita, mas do lado espiritualista, né? Levando a astrologia, levando a ufologia, levando várias e várias ciências holísticas, né? Além da própria ciência clássica, vamos dizer assim, e fazendo com que os conhecimentos cheguem a todo mundo, né? A todo mundo em caminhos diferentes. A gente vai, eu digo sempre que a gente vai conseguir chegar nessa verdade, né? Certeza, meu querido. Então, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, pelo tema, viu? E pelo convite. Eu queria até falar com você como é que surgiu também esse convite. Olha bem, eu estava em casa e eu estava planejando a semana. Olha que interessante, André. Aí eu vi a pesquisa, né, espiritismo, falei, bom, André, né, que eu vou chamar. E eu fiquei assim, qual é o tema que eu vou sugerir para André? E veio, assim, alguém soprou na minha cabeça obsessão. Eu fiquei assim, tá. E quando aí chegou uma mensagem no meu celular, um post do WhatsApp, e quando eu abro, é um post falando sobre obsessão. Entendeu?
E eu comecei a seguir os caminhos, seguir os sinais, entendeu? E eu falando com um amigo meu que é mago, ele falou assim, eu falei, cara, engraçado, tem um amigo meu que é espírita. Ele falou assim, André, eu vi a live, muito, muito legal, não sei o quê. Eu falei assim, e o pessoal pedindo ele de novo, e eu pensei no tema obsessão, abri o post, era obsessão. Ele falou assim, meu amigo, percebeu não? Eu falei, não, tá agindo a espiritualidade. Eles querem que divulgue. Eu falei assim, é. Ele falou, então vai, ele falou, siga o fluxo, siga e faça essa live, que a galera do outro lado tá querendo também. Eu falei, ele falou, com certeza, meu amigo. E depois pergunte ao André se eu tô com a razão ou não. Eu falei, tá, vou perguntar ao vivo. Então vamos embora, né, meu amigo? O amigo me mandou, acho que foi na segunda, foi? Foi na segunda que você me mandou, né? O convite. Foi. Assim, queria até lhe pedir perdão, né? Porque foi em cima da hora, mas o insight veio em cima da hora. Eu falei assim, não, vou jogar, né? Se André aceitar, show. Senão, mas vamos lá. E aceitou, né? Gratidão. É porque já é um tema que a gente já vem ao longo dos anos debatendo e estudando, né? Uma coisa muito. Eu trabalho com desobsessão há muito tempo, desde criança realmente. A gente já viu muita coisa. Uhum. E aí, quando a gente está dentro, obviamente, no compêndio espírita, a gente vê que tem muita coisa que converge e que só ajuda, né? Juntamente aos processos que a gente pode executar para ajudar as pessoas, né? Ok. Para começar, né? O que é obsessão? Né? É a pergunta-chave, né? O que é obsessão, né? Todo mundo está querendo saber realmente o que é obsessão e como é que ela acontece, como é que ela ocorre, André. A live é nossa. Vamos lá. Eu vou começar falando primeiro da antítese da obsessão, né? Para depois a gente chegar no que seja o conceito dela propriamente dito. Ok. Na semana passada, na quarta-feira, a gente fez uma palestra, uma live também, né? Lá no SEAC, falando sobre anjos da guarda. E a gente viu as influências do que os gregos, né, dentro da filosofia clássica, né, da filosofia platônica, do próprio Sócrates, chamava de o bom gênio. Eram as pessoas que nos intuem, que estão conosco e que nos dão influências benignas, né, coisas bacanas, coisas que são colocadas para o nosso adiantamento. Sejam elas a modo de inspiração, né, através da ciência, ou da própria intuição, através dos nossos atos, daqueles estalos, daquelas vontades que a gente tem de fazer coisas boas e progressistas. E a obsessão, ela, por conceito, ela é justamente o contrário disso. São o que os gregos chamavam de bons gênios, os espíritas chamam de maus gênios. São pessoas, são princípios inteligentes, são entidades, né? Que obviamente estão desencarnadas, que faz conosco essas más influências, sejam elas através de intuições, de inspirações, de fascinações, né? Ou de até chegar no limite ou no máximo da obsessão, que é a chamada possessão. Então, o Espiritismo ele categoriza 3 tipos de obsessão, que ele chama de obsessão simples, a fascinação. Opa! Vai. Ok. Desculpa. É obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples, ela é quase imperceptível. Ela é algo que acontece conosco, né, no nosso dia a dia, e que vai nos trazendo más influências, aquelas certas vontades que nós temos de majorar os sentimentos ruins, né? Sempre alimentado por sentimentos de baixa vibração, como a inveja, como o orgulho, como o egoísmo, né? E isso vai sendo minado lentamente, né, ao ponto de a gente criar certos vínculos com certas entidades e a gente às vezes não percebe, inclusive, que a gente está, porque é muito sutil, né? Eu digo que 90% ou 95% das pessoas recebem obsessões simples. Sério? 95%, André?
Caramba! É porque eu não quero citar 100% não, que eu seria muito injusto com as, né? Mas para mas para a gente ter ideia, até o próprio Cristo, né? Talvez a entidade, talvez não a entidade de maior grau de evolução que já pairou sobre a Terra, né? Jesus, o nosso governador maior, o cara que tem a... Para se ter ideia, não existe, ele foi taxado pelos próprios profetas como o anjo de Deus, né? A pessoa que tem a maior grau de evolução e de níveis, né, de vibrações, que já estava encarnada, ele sofreu obsessões fortíssimas, né? Cristo foi muito todos nós, né, que estudamos a própria Bíblia, os próprios evangelhos, sabemos o quanto ele foi tentado, né? O quanto as tentações de Cristo foram, na verdade, momentos aos quais os obsessores, as pessoas que não queriam que seu plano vingasse e não querem até hoje, né? Ele como governador da terra, como o Messias, né? Como ele foi anunciado, não queria que ele vamos dizer assim, tivesse o seu êxito. Então eles começaram a tentar a obsediar Cristo antes mesmo dele nascer. Existe um livro muito bacana chamado O Sublime Peregrino, que é um livro de Ramatiz por Emílio Paz, que ele fala das obsessões que a própria Maria tinha durante a sua gestação, durante a sua gravidez, né? Muito forte mesmo. E durante a infância dele, onde ele era mais frágil, vamos dizer assim, né, espiritualmente, onde ele não estava tateando ainda as questões corpóreas da reencarnação, ele foi muito perseguido. Então, para se ter ideia, o cara, né, foi tentado, foi obsediado, quem somos nós para não sermos, né? Com certeza, André. Isso mesmo. Assim, Você falou uma coisa interessante aí na tua fala, que você falou que constantemente, né, assim, quase que sempre, nós estamos sendo obsediados por uma obsessão simples, não é isso? Aí eu queria um exemplo. Na hora que eu estou com inveja, na hora que eu estou com raiva, na hora que eu estou discutindo, pode ser isso, assim? Mas como é que eu vou saber se é meu, essa raiva é minha, ou se essa raiva tá vindo de um espírito, sei lá, de uma obsessão? Tem como eu perceber ou não? tem sim, amigo. Ainda falando de obsessões simples, né? São essas que eu falei que são as mais comuns. Até pelo nome a gente vê que ela é simples. Isso. Nós vivemos num planeta de extrema dificuldade de se viver, né? A Terra não é para amadores. Ainda não, viu? A Terra é um planeta de expiações e provas, um planeta de categoria 3 ainda, onde a gente tem que remar muito, muito, muito nós como seres humanos para elevar o padrão vibratório do nosso planeta, né? E a gente sabe que não somente os espíritas, mas os orientais, mais uma vez os ufólogos, né, os astrólogos, muitas religiões e muitas doutrinas espiritualistas já sabem que a Terra está passando de categoria. E essa categoria nada mais, nada menos do que a mudança de um salto quântico que a Terra vai estar passando, né? Para que melhore seus padrões vibratórios. Então, naturalmente, nós estamos embebidos ou envolvidos ao lado de pessoas com padrões vibratórios que às vezes não condiz com o que o orbe precisa ter. Então basta a gente estar bem em casa. Eu posso acordar, vou lá, planejo meu dia, escovo meus dentes, faço tudo direitinho. A partir do momento que eu ligo uma televisão que começa alguns tipos de notícia, por exemplo, ou eu pego meu telefone e já começo a adentrar em certos tipos de
de notícias ou de informações que já vão baixar nosso padrão vibratório. Eu acordei bacana, estou aqui. Aí começa a baixar o meu padrão vibratório. Sim. Já começa a vibrar em outras questões, né? No medo, na ansiedade, na angústia. E aí você começa a baixar seu padrão vibratório. E aí basta você botar o pé fora da rua. Quando você coloca o pé fora da rua, aí a gente adentra, obviamente, junto a uma massa de desencarnados que é 7 vezes maior do que a massa de encarnados. Nós temos na Terra 8 bilhões de encarnados, né, para aproximadamente 50 bilhões de desencarnados. Então não é fácil. Quando a gente adentra, que colocamos o pé... Eu estou colocando o pé de fora, mas muitas vezes é dentro de casa mesmo. Muitas vezes esses obsessores estão colados a nós, dormem conosco, frequentam nossa casa, comem na mesma mesa, né? Dorme na mesma cama que nós. E às vezes a gente quer colocar a culpa lá do lado de fora, mas a coisa está dentro de casa, está dentro de nós, né? Dentro de ligações às vezes mais fortes do que a gente imagina. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Por isso que é muito comum nós sermos obsediados e nós sermos acompanhados, digamos, por entidades que vibram um pouco mais baixo do que nós, né? E nesse caso aí, André, essas entidades que estão coladas com a gente, a maioria delas, elas sabem o que estão fazendo, ou tem entidade que está inconsciente, que encosta, eles não sabem nem por quê? Né? Ou é pura maldade que eles têm realmente? Assim, desencarnaram, não conseguiram entender que o desencarne e estão por maldade, ou não? Ou tem alguns que estão ali inconscientemente, sendo usadas por outras entidades? Perfeita, muito boa pergunta, meu amigo. Muito boa mesmo. É assim, a gente está falando de obsessões simples. O segundo tipo de obsessão chama-se fascinação. Ok. É uma ligação um pouco mais aprofundada. É uma ligação que ele já começa realmente a influenciar as suas decisões. E você fica... O termo é esse mesmo. Você fica fascinado. Todo mundo vai dizer para você que você está errado, que você está tomando decisões, não está agindo pela razão, não está agindo pelo bom senso, não está usando da sua consciência. Mas você não acredita. Você acha que aquilo ali, todo mundo está errado e você que está certo. Então você começa a ficar fascinado. É um nível de ligação um pouco mais estreito. A entidade está com você, já tomando conta de alguns chakras seus, de forma mais perigosa. Eu entendi. André, o pessoal que chegou agora, né, para eu poder entender e passar aqui para o pessoal também. Existem 3 tipos, não é isso, de obsessão, né? A primeira, obsessão simples, fascinação, e a terceira é a subjugação. Ok. Na obsessão simples, como é que essa entidade ela age com a gente? Ela só se aproxima? Como é que é? Essa é a maioria dos casos que nós temos. Não é uma questão de aproximação. Uma obsessão simples, ela pode estar com você o tempo todo, mas você, dentro do seu padrão vibratório, você muitas vezes não tem acesso a ela, ou ela não tem acesso a você. Entendi. Ok. Pode ser também que seu nível de sensibilidade não seja suficiente. Você não tem mediunidade ou não tem uma certa sensibilidade a qual ele não consegue ter acesso às questões do seu corpo e da sua mente. Na fascinação já é algo mais estreito. E na subjugação, que é a terceira, é algo realmente extremamente perigoso, porque é a chamada possessão. Possessão. O espírito ele toma conta. Acontece muito com médio de incorporação e psicofonia. O espírito toma conta, a entidade toma conta de você ao ponto de tomar conta dos seus córtex motores e aí começar a falar, começar a agir. Então, quem nunca, e aí eu pergunto a vocês, quem nunca já ouviu falar de coisas assim? Pois de é. Casas,
de casas que são, entre parênteses, mal assombradas, daquele amigo que ficou falando diferente naquele dia, naquela mesa de bar, naquele primo, naquela prima que teve que tomar remédio porque surtou, porque quis se matar, porque está falando besteira, porque está falando coisas que não se lembra depois. Então, veja que os níveis que a gente fala. E sempre quando eu falo desses 3 tipos de obsessão, eu pergunto às pessoas, qual vocês acham que é o mais perigoso? A última, não? É. Todo mundo diz isso, né? Não, Mas não? a última, ela pode ser a mais perigosa, mas ela é a menos frequente. Ah, E eu digo que a primeira é a mais perigosa por 2 motivos. O primeiro é que ela atinge mais pessoas, e o segundo é que a gente não consegue, e aí vai aquela segunda pergunta que você me fez. As pessoas não conseguem distinguir que estão obsediadas ou não. caramba. Porque é sutil a coisa. É que a gente começa a perder energia, começa a ficar cansado, irritado demais. E aí você parte para o remédio, você parte para o barbitúrico, você não consegue dormir direito. Começa a ter irritações, as coisas começam a dar errado. Às vezes é uma batida num carro, às vezes é um negócio que você não deu. A sua vida começa a ter problemas, né, que eram para ser problemas normais de se resolver, mas eles não se resolvem, eles são recorrentes, eles são intermitentes. Né? São os piores problemas que tem, aquele que você tenta resolver e não consegue, aí você perde a paciência e começa a adentrar e começa a descer a ladeira. Então ele começa a se estreitar em cima da sua angústia e do seu padrão vibratório mais baixo a cada dia. E aí você já passa para a segunda etapa, não é isso? Exatamente. É da obsessão E a simples gente, para ir para uma fascinação. uma fascinação. Sim. E aí você me perguntou assim, é por maldade, André? Então, assim, tem... Olha daí, meu amigo, meu grande professor, eu já vi de tudo. Eu vou dizer de tudo, porque de tudo é muita pretensão minha, mas a gente já viu muita coisa. Existem obsessões por pura vibração, tipo assim, aquela que eu falei. Você está andando no meio da rua, fui para um bar, conversar com uns amigos meus. Quando eu volto obsediado. O cara colou em mim ali naquele ambiente, o ambiente era de baixa vibração, colou em mim e pronto. E gostou da minha vibração, gostou do meu papo, gostou de mim. Aí ele cola. Por quê? Por maldade? Não. É por vibração, é por ressonância. Ele começa a se alimentar daquela energia. Ele pode ser uma pessoa viciada em álcool, ele pode ser um viciado em droga, ele pode ser viciado na vibração que você está e nessa animosidade que você fornece. Ninguém se liga a outra pessoa por acaso. Ninguém. Sempre tem um motivo. E o motivo pode ser a própria ignorância. Ele se liga por você através de ressonância. Se você está vibrando aqui, ele está vibrando aqui embaixo, ele não tem como ligar. O obsessor, ele nem lhe vê. Ele está no mesmo espaço físico de você, no mesmo espaço-tempo, mas em vibrações diferentes. É como um rádio aqui que eu sintonizo numa estação e a onda que está chegando aqui é outra. É uma 106,9, por exemplo. Eu estou aqui na 94. Não vai pegar. O receptor não bate com o emissor. Né? Aí tem vários outros tipos. Tem as obsessões do passado. Tem pessoas que não gostam da gente. Fizemos mal a eles no passado. E aí eles nos acham, nos encontram. Né? E aí ele, dentro de uma condição diferente, nos acham. E aí passam a nos perseguir. São obsessões por vingança. Essas são mais complicadas, né? Porque você precisa demonstrar ao obsessor uma coisa chamada perdão. E muitas vezes, Aldair, a gente se finge de vítima. Nós nos travestimos de vítima.
Normalmente as pessoas, quando chegam para nós por problemas de obsessão, a vítima é ela, né? E Sim. muitas vezes o espírito é que é a vítima. O espírito está sendo obsediado pelo encarnado. Ele É, fez, ele foi o algoz do passado que hoje é a vítima do presente, né? sim, entendi agora. Me lembrou um filme foi Edivaldo, não foi? Que teve eu vi um filme de Edivaldo, tem uma passagem assim, né? Que ele tinha um espírito, né, que acompanhava ele há um tempão, não é isso? Divaldo passou 30 anos com o obsessor no encalço dele. O obsessor achou ele tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Então, mais ou menos com 45 anos, ele tem uma instituição belíssima em Salvador, né? Chamada Mansão do Caminho, né? Que Aham. atende inúmeras crianças. Depois entrem no site que vocês dão uma olhadinha, galera. Inúmeras crianças, é uma creche, tem escolas, tem tudo. É gigante, é uma cidade. E aí, num belo dia, ele recebe uma menina, e o pessoal do- da administração, né, da casa lá, disse que não ia receber a menina, porque estava lotado e realmente já tinha ultrapassado o número de crianças já em muito, e eles não podiam receber aquela criança. E aí Divaldo teve a sorte, né, de chegar na hora e dizer, não, vamos receber a criança. E aí essa criança, a partir desse momento, startou um processo de perdão no obsessor dele, quando se descobriu que a criança, aquela menininha, tinha sido a mãe do obsessor dele. Então Pegando, ele recebeu. pegando essa tua fala, que agora vou começar agora a movimentar aqui o caldo. Olha que Tranquilo. interessante. Olha que interessante. Quer dizer que o obsessor que tem que perdoar a gente, né? Que nesse caso aí foi através da adoção, né, da menina, que era mãe do obsessor, que o obsessor perdoou ele. Perdoou ele. Então nesse caso aí, para acessar uma obsessão de uma vingança, então o obsessor tem que perdoar a gente. Vamos supor que eu esteja obsediado e meu obsessor, sei lá, fiz algo com ele no passado, ele está comigo. Então tem que partir dele ou de mim esse perdão? Ou de ambos? Bora lá. O espiritismo ele vai dizer, ele por conceito, a gente vai ver que a obsessão ela é de alguém desencarnada para alguém encarnado. Ok, É uma influência de um desencarnado em cima de um encarnado. certo. Porém, a gente sabe que existem obsessões não somente de encarnados para desencarnados, mas também, eu vou chamar de vivo e morto, tá? Me Ok, melhor. desculpe, aí fica mais fácil. Existem obsessões entre pessoas vivas, um obsedia o outro. Você conhece algum caso? Eu conheço inúmeros. De vivo para vivo, Vivo um. para vivo, eu conheço casados há 30, 40 anos que um obsedia o outro. Um faz mal ao outro. É muito comum. Muito, muito mesmo. Um se alimenta da energia do outro, um toma a vida do outro. Casais, né? Pais e filhos, mães e filhos. Você vai obsediando o outro. É mesmo? Entre vivos, velho. Existe um livro muito legal de Hermílio de Moraes chamado Vampirismo. Vampirismo. Deve estar por aqui assim, mas eu não vou procurar não. Vou mostrar para vocês. Mas fica a dica. Muito bacana esse livro. Aí ele fala desses níveis de obsessões. Nós estamos o tempo todo vampirizando pessoas. Quantas vezes, Aldair, você chega para uma pessoa para conversar, a pessoa tá péssima, né? Aí ela começa a desabafar o problema com você, quem é da psicologia, se tiver algum aí, sabe. Isso. Inclusive os psicólogos têm que ter muita preparação nas horas do trabalho dele, por causa desse tipo de coisa que eu vou falar. Você começa a falar, ela começa a falar com você, começa a falar, começa a jogar o problema em cima de você. O que é que está acontecendo ali? E aí, de repente, ela vai ficando boa. Ela diz, André, tô tão aliviada.
estou melhor. Aí dá um abraço, tá? Vai melhor e você fica como? e nós fica como nós? Sem energia nenhuma. Por quê? Porque houve um processo, me perdoa essa palavra, mas acontece o tempo todo. Um processo de vampirização que chama. Nós alimentamos e somos alimentados por outras pessoas. Da mesma forma que eu posso fazer com outra pessoa, e isso é instintivo. Sim. Porque é Agora, ressonante. interessante, André, você me lembrou uma coisa. Tem turmas que eu dou aula, né? Que eu entro na turma para dar aula na faculdade e eu saio muito bem. Muito bem, tá? Assim, geralmente são aulas no sábado, de 8 da manhã até 16 horas, né? Dando aula direto. Mas tem turma que eu entro e realmente eu saio sugado. É igual atendimento também com a terapia holística que eu faço. Tem paciente que eu atendo, na boa. Mas tem paciente que quando sai, meu amigo, assim, é dor na cabeça, é dor nas costas, é aquele abrir de boca, é aquele enjoo grande. E eu tenho que, né, meditar, fazer relaxamento, né, fazer todo um processo de limpeza de chakra, né, para poder voltar ao normal. Renovação energética, isso mesmo, amigo. Tem que É, botar para fora. É o que a Umbanda chama de descarrego, né? Que é descarregar ou descarrego. É você descarregar essa energia que não condiz com você, bota para fora, para vir outra e trocar essa energia. A meditação é fantástica para isso. Você vai de chakra em chakra, isso. realinhando os chakras, né, despejando, porque os chakras ele tem essa função de receber e de colocar para fora também, né, de acordo com o giro dele. Isso. Ou ele expulsa ou ele absorve. Tá o André, tempo todo. fizeram uma pergunta lá em cima, né? Que tem muita pergunta, e você respondeu. O pessoal perguntando como é que eu faço para poder fazer essa limpeza, né? Seria essa questão também, né? Meditação a nível de limpeza de chakra, não é isso? A meditação, a oração é muito, muito poderosa. Muitas vezes a gente se apega com nossas crenças. Se Isso, eu sou católico, se eu sou devoto de algum santo, de alguma santa, a gente está passando por um mês lindo, maravilhoso de Maria, né? isso. Um mês onde muitas pessoas fazem os rosários, os terços, né, em casa. Papai e Dona Socorro e seu Ailton que estão aí, todo dia, 6 horas da noite, estão fazendo o rosário, né? Fica a dica lá na Rede Vida, eles fazem o rosário às 6 da manhã e às 6 da noite, né, na hora do anjo. Então, essas coisas a gente vai elevando nosso padrão vibratório. E aí a gente vai se desvinculando dessas energias que não condizem. Então o obsessor chega para você e diz, pô, vamos embora, porque eu não tenho acesso. Eu não tenho acesso, não adianta. Outra coisa muito bacana é a laboterapia, você trabalhar, você quando adentra em processo de labor, de trabalho pelo progresso, a gente com certeza se desliga É. das preocupações, ou vai fazer o que tem que fazer, tira a procrastinação de lado e vai fazendo o que tem que fazer. Eu tenho um amigo espiritual que diz assim, Aldair, É. ele diz assim, meu filho, não existe obsessor que resista a uma bela de uma trouxa de roupa. Gostei, tem não. Show de bola. André, meu querido, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. É um amigo seu. André, num período como esse de pandemia, há algum aumento nos casos de obsessão? Otto Quem Breck. é? Quem é? Otto Breck. Brackenfield, grande Otto, DJ Otto. É um DJ Cara bom. arretado. Pergunta dele, é É, interessante. nos períodos de pandemia, nesse período que a gente está vivendo, principalmente no início, a gente notou uma atmosfera bem mais densa, bem mais, né? Aham. A gente andava nas ruas, né, nos trabalhos mediúnicos que a gente fazia, mesmo sem essa ligação, né, direta com as pessoas, mas a gente via um processo energético ainda muito denso, principalmente por causa de uma vibração chamada medo. A vibração do medo
da incerteza do futuro, da ansiedade. As pessoas não sabem o que é que vão ser para frente. Tem muita gente que rasgou os planos. Se rasga os planos de um ano, de outro ano. Não se sabe, não se tem. É uma coisa nova que a gente não consegue planejar. E tudo que não nos dá uma visão do futuro nos causa pavor, nos causa esse medo, essa coisa, essa insegurança no caminhar. Sim. A gente está caminhando sem saber o que vai acontecer. Seja no âmbito financeiro, seja no âmbito social, seja no âmbito das inter-relações. Então, hoje a gente vê ainda muito medo, mas eu digo a você que as coisas estão melhorando. Já estão melhorando, as pessoas já estão conseguindo já ter um padrão vibratório melhor, vendo esperança nas coisas. Eu estava vendo, por coincidência, hoje uma pesquisa que diz que o Google aumentou muito palavras como boas notícias e palavras como assim, questões como posso ajudar. Legal, né? A frase como posso ajudar foi uma das mais pesquisadas no Google nas últimas semanas. Então a gente vê que as pessoas estão mudando de atitude, estão mudando de pensamento, né? Estão vendo assim, poxa, o bicho-papão, é complicado, mas somos sobreviventes, o ser humano Nós fomos para o topo da cadeia alimentar para ser co-criadores da Terra, não à toa. Isso. Nós temos ciência, nós temos inúmeros artifícios, né? A nível de intelecto, que a gente vai conseguir sair dessa. Evaldo falou que é mudança de consciência, né? Com certeza, né, André? Mudança de consciência. Não tenha dúvida, a gente está passando... Aquilo que a gente falou anteriormente sobre a mudança, né, da categoria da Terra, onde a gente deixa de ser um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, está acontecendo e é notório. Isso. A gente que faz incursões em desdobramento, em umbrais, a gente vê o quão as entidades estão trabalhando daí. O quão está sendo saneado e está sendo reformado os umbrais, as cidades umbralinas estão sendo reformadas. Olha aqui. Dados com os padrões de infraestrutura ainda medieval estão sendo tratadas. É desse jeito, pode acreditar. Esgoto, tecnologias, o próprio saneamento das cidades, a arquitetura, a engenharia das cidades. Tudo isso a gente faz parte desse processo também, né? E está sendo mudada a categoria da Terra. A Terra está virando um país bacana, um planeta bacana de se viver, né? E a gente precisa acreditar nisso. Agora, André, pegando esse gancho aí, que eu vou perguntar, que eu estou muito curioso. Esse desencarne em massa que está acontecendo, e aí? Eu fico imaginando como é que fica a chegada, né, dessa galera lá em cima ou lá embaixo, eu não sei, né? Me lembra um filme que eu vi de André Luiz, né? Nosso Lar, né? Que chega aquele monte. Aí como é que fica assim? Como se dá essa questão? Sim, eu não estou atualizado dos números que, no caso, o Covid nos trouxe até hoje, né? Posso até perguntar a alguém aí, ou até mesmo a você, amigo. Mas eu sei que a gente, dentro da Terra, a gente já passou por flagelos bem piores, né? A própria gripe espanhola, a própria tuberculose, que matou 1 bilhão de pessoas, né? Cerca de 2/3 da população da Terra na época. Guerras que tivemos terríveis, né? Tanto a primeira quanto a segunda, como outras. Nós temos só no Brasil 55 mil mortes por acidentes de trânsito. E mais 60 mil mortes por armas de fogo. Sim. Então, esse desencarne em massa, eles acontecem a todo instante. E a gente está se ligando num número hoje que talvez esse número, para a espiritualidade, seja um número até melhor. Me perdoem dizer isso. Entendi. Me perdoem, não me entendam mal, pelo amor de Deus.
Mas a nível de números, se a gente for trocar uma coisa pela outra, eu não vou lhe saber dizer. Ok. Mas talvez esteja morrendo menos gente hoje por acidente de morte, por vítimas fatais de carro, por armas de fogo. Bem menos gente, só pelo fato do isolamento social, por você estar em casa. Né? Só pela fome morrem pelo menos 18 pessoas por dia no Brasil. Só de fome. Então veja aonde é que a gente está jogando as nossas, vamos dizer assim, as nossas prioridades hoje. Né? Mas os desencargos em massa sempre aconteceram. Existe um capítulo no Livro dos Espíritos só falando sobre flagelos. Só falando de desencargos em massa, o quanto é preciso, né? Para essa questão da renovação e das coisas que precisam ser saneadas na Terra. Tá? Então a espiritualidade vê isso de uma forma muito natural mesmo, né? Tá? A gente precisa ter fé que existe uma inteligência muito forte por cima disso tudo. Muito forte. Se nós, independente da nossa religião, se nós acreditamos em Deus, se acreditamos na onisciência dele, que ele sabe de tudo, se acreditamos na onipresença dele, que ele está presente em todos os locais, e se acreditamos na onipotência dele, que ele pode tudo, com certeza ele sabe de absolutamente tudo que vai passar e que nós precisamos passar. E a gente precisa ter. Olhando você falar assim, olhando você falar, dá uma segurança muito boa, não dá pra gente? Dentro passa uma segurança muito boa, né? Na hora que a gente para analisar, né? Que tu fala, ó, se você crê em Deus realmente e que ele sabe de tudo, né? Então tudo tá certo. Não é Verdade. Não é? Na hora que a gente para internalizar isso aí, a gente começa a se acalmar realmente. Tu para, poxa, se tem um cara lá em cima que tá vendo tudo, né? Então, uma folha não cai se ele não quiser, né? Então tá tudo certo, né? Estamos no momento certo, estamos no lugar certo, na hora certa. Não é isso? Com certeza, amigo. Essa frase que você acaba de citar, ela foi materializada em vários avatares de Rama, do próprio Zoroastro, do próprio Cristo, de Buda, né? De Krishna. Todos eles falaram isso que você falou, amigo, que não cai uma folha de uma árvore sem a concessão divina, né? Sem a sabedoria, sem ele saber que aquilo ali aconteceu. Então a gente precisa crer nisso, fazer o que tem que fazer o que as entidades de saúde mandam a gente fazer, né? Sugerem, mas com muita tranquilidade, porque tudo vai passar, tudo vai dar certo. Mais uma vez eu digo, nós somos sobreviventes. E escolhemos estar aqui, né? Lá no nosso contratinho. Não? No nosso contratinho. Eu tava lá e falei, ó, quando for 2020, André vai fazer uma live comigo para poder conscientizar o pessoal, a gente vai falar essa questão, né, por causa do Covid-19. Tava tudo escrito. Eu vou lhe dizer uma coisa, lhe confessar, não gosto muito de falar essas coisas, mas a gente se encontra, eu e você, muito de noite, viu, nos sonhos. Já nos encontramos, já batemos papo, já trabalhamos. Viu, amigo? Eu sei também, eu também sei também que a gente se encontra no plano astral. Tem coisas que eu volto lembrando e anoto também no meu caderno. Carlinhos também, que se encontra de vez em quando, entendeu? Nada é por acaso, André, nada é por acaso não, entendeu? Tudo tem uma ligação, com certeza. André, meu amigo, nós desviamos um pouco do percurso, não foi? Da questão. Você estava falando do tipo de obsessão. Obsessão simples, é aquela que você falou que é a mais sutil. Você falou também da questão da fascinação, onde a obsessão fica um pouco mais ligada, né? E você ia falar da subjugação. Isso. Existem, dentro desses processos de obsessão por vibração, por exemplo, que é aquela que eu citei do bar, onde você está andando na rua e o espírito se liga a você por questão de ressonância. Isso. Existem também obsessões por vingança, que eu falei, você pode ter feito algo por alguém no passado e essa pessoa lhe achou e quer se vingar, né? Existem obsessões por amor,
que eu falei também, né? Que pessoas, que casais, que pais e filhos que se obsediam, e mesmo sem querer, às vezes você é um filhinho que se foi, e sua mãe, dentro de um processo de dor, não consegue se desvincular, a gente vê muito isso. E aí ela passa uma obsessão de vivo para o desencarnado, do encarnado para o desencarnado, e ela fica obsediando, procurando ele o tempo todo. E essa pessoa que se foi não consegue encontrar paz, porque está sempre voltando-se a um processo mental, né, da mãe, do pai, daquele ente querido que ficou. Então a gente precisa ter muito essa relação de que foi, né, vamos deixar, vamos orar com muito equilíbrio. Tem esse tipo de coisa também. E existe um tipo de obsessão que não é comum, mas acontece também, e a gente tem acesso a ela muitas vezes, que nos deixa muito triste, que da mesma forma que existem obsessões gratuitas, essas que eu falei, existem as obsessões patrocinadas também. São os chamados trabalhos, as chamadas demandas, onde as pessoas vão e pagam determinados médios, determinados trabalhos para que haja uma perseguição àquela determinada pessoa, né? Isso a gente chama de obsessão patrocinada. São profissionais do lado de lá que vivem disso. Vivem de roubar energia, de ganhar determinados privilégios, determinadas coisas, em prol da maldade. E aí sim, respondendo aquela sua pergunta, é maldade mesmo. É maldade, é crueldade. Isso nos deixa muito triste quando a gente vê. E acontece também com muita frequência. Né, pessoas que se odeiam, às vezes são questões amorosas, né? A mulher não quer que aquela aí tende a afastar, tende a pedir. Às vezes é alguém que quer o fracasso de outra para poder conseguir um lugar de status melhor dentro de uma empresa, dentro de alguma coisa. Às vezes é maldade, às vezes são casais que se separam, né? Que um fica com ódio do outro. E essas coisas acontecem mesmo. Né? Acontece, procura-se para se fazer certas coisas e aí é mais difícil, né, de ir se desvinculando essas coisas, porque são, como eu falei, são profissionais, né? Caramba. É muito triste isso, muito triste mesmo. E interessante, André, é legal você falar essa questão, que tem pessoas que não acreditam nisso, né? Ah, isso não existe. Ah, isso é balela. Que história. Fulaninho fez isso aqui assim pra mim. Isso não acontece, não rola não. Isso é fantasia, né? E você falando dessa questão, dá pra gente se ligar realmente, né? Agora você falou o seguinte, que do outro lado também tem entidades que ganham as coisas. É isso para fazer isso. Que são patrocinadas. Que ganhos são esses? Como é que eu classifico esses ganhos? A moeda é sempre energia. Eles vivem de energia para materializar certas coisas, para se alimentar, para fazer o pagamento. Porque do lado de lá existe muita materialização. Sim. Sabe aquela formulazinha de Einstein? Deixa eu riscar aqui que fica mais fácil. Sabe essa formulazinha aqui? Tá ao Ok. contrário, né? Tá, mas conheço. Lá no ensino médio. Exatamente. A partir do momento que eu. Isso aqui é velocidade, é a velocidade da luz. Ok. Bezinho. Aham. Se eu isolar isso aqui. Se eu isolar isso aqui, eu vejo que a velocidade é inversamente proporcional à massa. Ou seja, quanto mais energia estática eu tiver, mais massa eu tenho. Mais matéria, mais materialização eu tenho. Então eles pegam essa energia que é fornecida por nós, através de algo chamado fluido vital, e tendem a condensar ela, materializar ela. Sim. E aí se materializam as coisas. Sabe aquela casa assombrada que as coisas caem? Isso. Janela baixa, porta abre, né? É o que isso?
Sabe o que é, Odair? Que às vezes a gente não acredita nas coisas, é porque a gente foge das coisas. Isso. Eu garanto a vocês, eu desafio aí quem tiver nessa live, que não tenha escutado algum caso de coisa que caiu em casa, daquela pessoa que, mais uma vez eu digo, que mudou a voz, que teve isso, que teve aquilo. A gente vive num país extremamente espiritualizado. Nós temos religiões inúmeras, não é só o espiritismo, mas a Umbanda, o Candomblé, outros, várias outras. Nós somos a maior comunidade espírita do mundo. Isso. São 13 milhões de espíritas. Então, a gente foge disso, tende a não acreditar nas coisas. Não, isso isso é besteira, isso é coisa. Mas a gente precisa. O que me trouxe muito para o espiritismo foi a curiosidade, Odair. Poxa, o que é isso? Como é que funciona? Quais são os mecanismos disso? Que tipo de ligação física é essa? E tem tudo em compêndios. Se a gente lê André Luiz, os 13 livros de André Luiz, o mecanismo da mediunidade, ação e reação, desobsessão, várias coisas, a evolução em dois mundos, os livros de Emmanuel, os próprios livros de Kardec. Tá aí para a gente estudar, é muita coisa, tem muita coisa para se estudar, e ela converge com a ciência. Isso. Eu falei de fluido universal aqui, a ciência chama de massa escura. Olha aí. A ciência chama de massa escura, então a gente precisa deixar de dizer, não, isso não existe. Varre para baixo do tapete. E as obsessões vão de geração em geração, de reencarnação a reencarnação. Porque a gente não para dizer, poxa, o que é isso? De onde é que vem isso? Vamos refletir, vamos orar, vamos tentar entender. Vou procurar, se eu não estou conseguindo, eu procuro alguém. Procuro ajuda. Né? Isso. Procura ajuda do psicólogo, do psiquiatra, mas também procura ajuda de outros. Vamos se cercar do problema para ver qual é a solução disso. E não dizer, não, isso não existe, eu vou varrer para baixo do tapete e tal. Isso aí a gente já vem fazendo há 2000 anos. Mudança, como você falou, mudança de consciência, a gente adentrou, não dá mais. Não dá mais. Certeza. Agora, com essa pandemia, eu vejo que mudou tudo, André, né? Ruiu paradigmas, mudou estruturas, né? Você tá sendo obrigado realmente agora a entender todo o processo, realmente, né? Aquela pergunta que o teu amigo fez lá em cima, né? Que é bem interessante nessa questão da pandemia, né? Assim, tá obrigando a gente a rever essa questão espirituais também, né? A ver esses pontos espirituais. E você respondeu aqui, você foi inconsciente ou conscientemente, a questão que eu ia perguntar a você agora, né? Das causas e tratamento, né? Quer dizer, você deu uma resposta bem sucinta e bem legal do tratamento. O que fazer para se tratar, né? Como é que a gente pode tratar a obsessão? Já observei, já percebi que eu estou obsediado, né? Já sei que existe 3 tipos de obsessão: a simples, a fascinação e a subjugação. Né? Sei também que a simples é a mais, não vou dizer nem perigosa, né? Eu digo assim, que é a mais comum, né? Assim, perigosa no sentido que eu não percebo. É aquela raiva que eu tenho, né? Aquela inveja, é aquele trabalho que eu não consigo, é aquele faculdade que eu não termino, né? É aquela dor de cabeça, né, fora do comum. Já fez vários médicos e não para dor de cabeça, vai parar dor nas costas. A fascinação já é uma coisa mais profunda, né? Agora vai mexer com o meu chakra, né? Eu vou me tornar aquela pessoa, né, que eu estou fazendo. Né? Vou ter aquelas ideias que tu fala, pô, você não dá certo, não. Dá certo, dá. E a última, que é a subjugação, é onde o espírito toma toda a minha questão, né, cognitiva, pode dizer assim, né? Eu perco todo o controle em relação aos meus atos. Poderia ser isso, né? A terceira. Cognitiva e motora, né? É a chamada possessão mesmo. Mas, assim, quanto tempo a gente tem, amigo? Nós temos 5 minutos. Sua live voa, meu amigo. Sua live voa. Eu ficaria contigo a noite todinha conversando. E o pessoal também, com certeza absoluta. Agora é engraçado, quando termina a minha live, né? Culpa tua. O meu zap não para, não. É tchum, 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 tchum. Eita! Cadê a outra? Cadê não sei o quê?
Você não respondeu a minha pergunta. Eu falei, gente, é muita pergunta, cara, dá para responder. Eu vou tentando conciliar, né? Eu vou tentando ver o que o pessoal comenta aqui e tento fazer um texto. Temos 5 minutos, apenas. E Bom, aí? então, assim, ser bem sucinto. Realmente é um tema que é um curso inteiro, né? Falar de desobsessão. Nós temos equipes de desobsessão que são treinadas, né? Com vários tipos de médios e categorias de médios, desde o vidente até o médio sensitivo, até o psicógrafo, os médios de incorporação e os doutrinadores. Por quê? Porque a gente precisa, Aldair, de 5 passos para que a coisa aconteça. Eu vou ser bem rápido, porque realmente a gente não tem tempo. Isso. Mas a primeira coisa é a identificação. A gente não resolve um problema sem identificá-lo. Nunca. Eu posso estar com esse problema fazendo mal a uma pessoa, sendo recorrente, e eu não tá nem aí. Não é que eu não esteja nem aí, eu nem sei que eu estou fazendo mal àquela pessoa. Eu nem sei se eu fiz mal àquela pessoa. Seja hoje ou seja no passado. A segunda coisa é você identificar o problema, mas perdoar ou reconhecer que está errando. Reconhecer que existe o problema. Porque eu posso identificar, é isso aí, mas isso aí eu não reconheço. Eu faço mal todo dia a você, Odaí, e digo, o que é que tem? É meu funcionário, eu trato ele como eu quiser, eu não tenho obrigação com ele. Então, e você identifica o problema que é feito, mas não reconhece. O terceiro passo vem a questão dos perdões. Você tem que pedir perdão. A pessoa tem que lhe perdoar. E o quinto passo é o mais difícil, que é a questão do karma. Sim. Você, se fez mal a ele, mesmo ele lhe perdoando, a questão, o universo vai fazer com que você sofra o que você fez sofrer. Ok. Agora, por que a gente tem médios de doutrina? Porque quando você identifica o obsessor, que chega para um médio de psicofonia, um médio de incorporação, e alguém consegue falar com ele, você tem que adentrar com uma coisa chamada evangelho. Você adentra com toda a palavra de Jesus, e daí você não precisa ser espírita, você não precisa ser católico, você não precisa ser um bandista, nada. Você só precisa ter as palavras, e você não precisa ser cristão, porque eu conheço muito ateu que tem Cristo no coração, que são pessoas maravilhosas, que lidam com o perdão, com o bom senso e principalmente com o sentimento de culpa. Você pede perdão, você tira de fora o orgulho e diz, meu irmão, me perdoe se eu lhe fiz alguma coisa. E isso você faz mentalmente nas preces de vocês. Eu sei que tem algo acontecendo. Se eu fiz algo, por favor, me perdoe. O que é que eu posso fazer? O que é que a espiritualidade pode fazer? Quais são os caminhos? Meu Deus, me coloque nessa posição, assim como o Divaldo teve na posição de colocar a criança, que foi mãe do obsessor dele. Aquele momento ele podia ter dito, não quero essa criança aqui. Mas através do livre-arbítrio dele, e através do universo, da própria espiritualidade que colocou, que encaixou a coisa. Isso é que a gente tem que pedir. Me dê, meu Pai, meu Todo-Poderoso, as questões, as condições, nesse momento agora tão crucial que nós estamos passando na nossa vida, para que eu consiga eximir todo o mal que eu fiz a alguém e dessa forma receber o perdão dessa pessoa. Aí sim as obsessões vão se embora. André, meu querido, 1 minuto. Eu quero agradecer a você. Quero agradecer o pessoal que está na live. Quem quiser a 4ª live com o André, para complementar essa de hoje, a obsessão, bota um joinha aí para a gente ver. Vamos ver se o termômetro aqui vai ser um joinha, ok? Agradecer a todos que estão aqui, alunos meus, ex-alunos, terapeutas, amigos de André também, pessoal lá do nosso centro, né, do amigo de Chico, lá de Areia Preta. E André, a live agora é sua para você deixar para a gente uma palavra de carinho, uma palavra de superação, para dar esse up. Já que foi a live, a energia está lá em cima, nós temos agora acho que 1 minuto para você falar. A live é nossa. Vamos lá, meu querido. Amigão, mais uma vez minha gratidão a você pelo convite.
Quantas e quantas vezes você precisar, amigo, nós estamos disponíveis. Com a graça de Deus, a gente vem para espalhar o que a gente tem de conhecimento, que a nossa função é essa mesmo. Queria agradecer a todo mundo que está aí, pessoal, não só o pessoal do SEAC, né, essa galera maravilhosa que eu tenho no meu coração, mas agradecer a todos. E faz essas orações, gente. Faz essas orações